A gente abre espaço novamente para continuar discutindo uma temática campeã de participações de ouvintes aqui do Super N, o transporte público. Na semana passada, ouvimos o presidente do Setra BH, o sindicato que representa os empresários de ônibus da capital, Joel Jorge Pasqualin. E hoje, o nosso convidado é o novo presidente da BH Trans, Diogo Prosdócimi. E o assunto da nossa conversa, claro, é o transporte público na capital mineira. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Super. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Presidente, para começar, o senhor já chegou à BH Trans há algumas semanas. O senhor sabe que a imagem pública da BH Trans junto à população de Belo Horizonte não é das melhores. De maneira geral, por essas primeiras semanas de trabalho, o que o senhor identificou que é preciso mudar na BH Trans? Bom, Rodrigo, o transporte coletivo nos últimos, na verdade, o setor de transporte em geral e mobilidade urbana nos últimos 10 anos mudou mais do que nos 100 anteriores. E o que eu percebo é que muitos dessas partes desse setor não evoluíram na devida proporção. Só para você pensar, 10, 12 anos atrás, não tínhamos nenhum aplicativo de georreferenciamento, não tínhamos aplicativo de transporte, até para consultar um mapa, às vezes você precisava de um mapa físico mesmo, ou até mesmo o fundo do catálogo, aí, não sei se você já tem idade para lembrar. Me lembro disso. Desse processo. E, como por exemplo, os contratos de transporte coletivo foram feitos em 2008, e isso já é pré-história em termos de tecnologia, né? O iPhone estava na sua primeira edição em 2008, só para dar um exemplo de quanto que isso parece muito tempo atrás, apesar de quando você fala 2008, é logo ali há 12 anos atrás. Então é importante a gente modernizar esse setor de transporte de trânsito, buscar novas opções, novas tecnologias, novos métodos, sejam eles tecnologia em si, como também novas formas de gestão de processos para a gente ter um serviço de maior qualidade para o cidadão e que o cidadão possa mover pela cidade de forma confortável, com preço razoável e na velocidade para ele acessar bem serviços, educação, saúde, etc. Pois é, o presidente, inclusive, eu até falava na chamada aqui na introdução para o nosso bate-papo, que na semana passada nós conversávamos com o Joel Jorge Pasqualin, que é o presidente do sindicato que representa as empresas de transporte, e ele falou algo parecido com o que o senhor acabou de dizer, que o contrato, ele hoje não representa mais as necessidades das empresas e dos cidadãos. O que precisaria ser feito? A BH Trans estuda, por exemplo, uma modificação nesse contrato, a construção de um novo contrato, para que uma eventualidade de um novo contrato seja responsável por atender de fato aquilo que o cidadão precisa. É possível pensar nessa lógica, mesmo com o contrato estando em vigor? Lembrando que ele foi feito, como o senhor lembrou, em 2008, e ele vai até 2028, ainda temos pelo menos mais 7 anos pela frente. Bom, tudo está sobre a mesa. Nós não estamos de forma aqui nenhuma colocando limites nessa discussão de revisão de contratos que estamos iniciando desde o início que eu cheguei na BH Trans. É um processo que, claro, ele vai ter limites dentro do nosso direito administrativo, dentro da segurança jurídica dos contratos, mas o mais importante de tudo é que ele seja feito de forma participativa com a cidade. Não é o Diogo, não é o presidente da BH Trans, não é uma pessoa ou outra que tem que tomar essa decisão, Rodrigo. A ideia é que a gente coloque tudo sobre a mesa e traga a cidade para discutir conosco, seja a sociedade civil organizada, órgãos de controle, a Câmara de Vereadores e até o cidadão comum mesmo, usuário, que tem que manifestar suas preferências de transporte todo dia, não as ver atendida, para vir ao debate de alguma forma, para contribuir com esse processo. Então não existe nenhuma assunto que nós vamos evitar e não existe nada que é intocável nisso. Claro que a única questão que se deve é que desde que se a gente for fazer alterações no contrato ou até mesmo fazer um novo contrato, etc., tudo isso tem regras muito claras de relacionamento
com a contratante, como todos os contratos administrativos, seja seu contrato de aluguel, ou seja seu contrato de financiamento de carro, e também para o contrato de transporte coletivo. Então, dado esses limites, nada estava fora de discussão. A gente está conversando com o presidente da BH Trans, Diogo Prosdócimi. O presidente, o que seria um contrato mais moderno, um sistema de ônibus que fosse um pouco diferente, mais moderno do que temos hoje? Na linha até daquilo que ouvimos do presidente do Cetra, mais ou menos na linha do que ouvimos do senhor até agora. O que seriam essas modificações? Já dá para ter uma ideia, mesmo que esse assunto óbvio ainda precise ser discutido e muito discutido com a população, que é a principal interessada? A principal ponto de mudança desse contrato, e aí eu vou permitir aqui uma digressão, Rodrigo, que nós temos hoje uma sociedade que está todo mundo acostumado e é fácil você ter aquilo que você quer ou precisa. Então hoje você está com fome, você quer comer alguma comida específica, você entra no aplicativo, ou entra na internet e faz o pedido e aquilo chega na sua casa. Se você quer comprar uma roupa, uma camisa, ou até mesmo um móvel para sua casa com algumas especificidades, você consegue entrar na internet e conseguir aquilo que você precisa na forma que você quer. O setor de transporte é um dos poucos setores que ainda não se adaptou a o transporte coletivo, né? A esse novo modelo de sociedade que nós estamos construindo, uma sociedade em que as pessoas decidem se locomover. Pense há 10, 15 anos atrás, para você sair de um lugar a outro, por exemplo, você não tinha transporte por aplicativo, mesmo o serviço de táxi tinha que ficar ligando, né, não era integrado pela internet como é hoje, tinha que ficar ligando para pontos para achar. Então todos esses setores evoluíram, então a gente precisa evoluir esse setor. Então um experimento que a BH Trans fez ano passado, e que eu gostaria que ele fosse agora mais amplo e mais claro com a cidade, é fazer o transporte sob demanda. Por que não eu não tenho um aplicativo no qual eu aviso o horário que eu estou saindo de casa, e aí eu consigo reservar meu espaço no ônibus, eu falo se eu quero ir em pé, se eu quero ir sentado, o aplicativo me retorna que horas que o ônibus vai passar. O itinerário não precisa ser rígido dentro dessas circunstâncias, ele pode alterar basicamente para me deixar mais próximo do meu destino final, caso isso seja necessário. Então, ou seja, esse é um dos principais elementos que nós queremos introduzir nesse debate nas próximas semanas e nos próximos meses, que é entregar para o cidadão ou para o usuário que quer se mover pela cidade, que quer se locomover pela cidade, um transporte coletivo customizado. Vocês estavam falando aí de futebol antes da gente iniciar a nossa conversa, e eu concluo aqui com uma frase que o Romário falava quando perguntava para ele por que ele não ia treinar como todo mundo. Ele falava, eu não sou todo mundo. E hoje a gente vive uma sociedade que ninguém é todo mundo, ninguém gosta de ser tratado como todo mundo, ninguém gosta de ser tratado no transporte coletivo como todo mundo, com itinerários rígidos, com quadro de horários rígidos, com ônibus lotados por causa de acontece algum evento, o ônibus fica cheio. Então esse tipo de reorganização, hoje com a tecnologia que nós temos, é possível que a gente faça por meio dessa tecnologia, melhorando a qualidade, melhorando o conforto, e por que não podemos tentar também fazer isso de forma a reduzir custos tanto para a empresa quanto custo final para o usuário, que isso que é importante. E esse sistema de ônibus por demanda, ele demoraria quanto tempo para se tornar realidade? Dá para ter uma ideia, presidente? Bom, a nossa ideia, em termos temporais, é iniciar nós já iniciamos aqui, né, desde que eu cheguei, eu pedi para a gente sentar, a equipe técnica da BH Trans, sentar e buscar todos os elementos de gestão do transporte coletivo da cidade, seja ele para o transporte tradicional, como suplementar, transporte por aplicativo, táxi, todos os elementos de transporte, para a gente fazer um grande menu das questões envolvendo esses temas para levar para a cidade. Então, ou seja, essa é uma proposta, uma ideia que nós queremos até ainda no primeiro semestre ter ela compilada e quantificada, ou seja, quanto que isso custaria, como que isso funcionaria, quais são os elementos que nós precisamos. Certamente precisaremos de apoio legislativo, certamente precisaremos de apoio dos órgãos de controle,
para a gente, com essas demandas e essas questões totalmente identificadas, e nós vamos para o debate. A cidade respondendo que esse de fato é o desejo dela, a gente começa, já existem aplicativos em testes aí no mundo com relação a isso, o próprio Belo Horizonte já fez um teste pequeno aqui com um grupo de 40 pessoas, que funcionou extraordinariamente bem, 100% das pessoas acharam o serviço bom ou ótimo, das 35 pessoas que testaram. Então acho que é um caso, é uma possibilidade que tem grandes chances de ter sucesso e aceitação da cidade. Então, ou seja, nós estamos falando de alguma coisa para começar a ser construída, sendo construída agora no primeiro semestre, para começar a ser implementada no segundo semestre, com toda a responsabilidade que é mexer num setor tão delicado, onde as pessoas precisam desse serviço para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir ao médico, etc. Então, isso não será uma mudança imediata. Nós vamos começar como região, com algumas estações, etc., e aí ir ampliando isso de acordo com a receptividade que a gente foi encontrando. Os empresários dizem que o transporte em BH é deficitário para eles. A BH Trans concorda? E eu pergunto mais, a tal caixa preta que o prefeito sempre falou, e falou principalmente na primeira campanha, ela foi aberta a contento? Porque eu me lembro que a consultoria que foi contratada anos atrás disse que o preço da passagem tinha que ser de mais de R$6, o que obviamente é inviável para a população como um todo. O prefeito cumpriu a sua promessa de campanha, fez uma auditoria nas contas, grande parte dos dados que nós estamos trabalhando é exatamente com essas contas que foram auditadas, e esse foi um grande, importante primeiro passo. Mas eu acho que um processo de transparência de um setor, de um serviço público, ele ainda pode dar alguns passos. Então, a nossa orientação do prefeito é exatamente que a gente dê ainda mais transparência e mostre para Belo Horizonte todas essas questões de forma bem clara. Então, a nossa ideia, e aí é um outro elemento que eu quero trazer para a gestão, é exatamente dar transparência, não apenas como já está hoje disponível no site da BH Trans, da Prefeitura, todos os dados das consultorias, todos os relatórios, etc., mas também tornar essa discussão palatável para o cidadão comum, ou seja, uma alteração disso, uma alteração daquilo no sistema de transporte coletivo, ela tem consequências de custos e tem consequência de tarifa e etc. Então é importante a gente ter essa discussão. Agora, retomando um pouco a sua pergunta, o setor de transporte público foi um dos mais afetados na pandemia. O setor já vinha com um decréscimo de passageiros, até porque o serviço é considerado, como você mesmo disse, pela população em geral, que não é bom. 61% da população que usa esse transporte coletivo não considera o transporte de qualidade. Então já havia uma perda de usuários, que é muito, muito ruim para a cidade. E depois, com a pandemia, isso caiu para mais ou menos metade do pré-pandemia, que é mais ou menos 1/3 de 2-3 anos atrás. Então, ou seja, de fato, o setor perdeu receitas, porque menos usuários, menos pessoas pagando tarifa, mas sem poder reduzir muito a rede de transporte, porque a rede precisa ter características, Rodrigo, que são importantes, que ela precisa estar perto das pessoas, ela precisa ter uma capilaridade na qual as pessoas andam em poucos quarteirões e têm acesso ao transporte coletivo, ela precisa ter algumas frequências pré-definidas, fundamentalmente para que pessoas que saiam do trabalho mais tarde ou saiam para o trabalho muito cedo tenham, ou estão voltando de algum bar, algum estabelecimento, tenha capacidade, possa voltar de ônibus. Então, ou seja, tem todas essas especificidades que a gente trabalha todo dia para garantir que ela funcione, que a gente não consegue reduzir a oferta de transporte na mesma proporção que caiu o volume de passageiros. O que se há déficit ou não é uma questão que tem que ser apurada por auditorias, por cálculos econômico-financeiros, etc. Mas fato é que o setor de transporte e mobilidade vem por não conseguir acompanhar as tendências aí de tecnologia, de qualidade de prestação de serviço que a gente vê em tantos outros setores, vem caindo no desagrado
da população, e isso precisa ser consertado. Isso nós vamos colocar todas as nossas forças para consertar isso, e para isso nós precisamos convidar as pessoas para participar. Não pode ser uma coisa que seja feita num gabinete ou numa sala e depois empurrada para dentro da cidade. Precisa ser uma coisa discutida e bem debatida para que a gente consiga ter sucesso, porque a gente está falando exatamente, querendo saber exatamente o que o cidadão quer. Subsidiar o transporte é um caminho, porque as empresas dizem que para baratear o custo da passagem, e que outras capitais fazem isso, mas Belo Horizonte não. Seria uma opção a ser analisada, ou no âmbito da BH Trans não dá para fazer uma afirmação como essa, porque envolve, por exemplo, claro, o caixa da prefeitura? Não, a sua assertiva está correta, né? Isso pode envolver o caixa da prefeitura, ou pode ser feito de alguma outra forma, mas fundamentalmente nada não estará na mesa para essa discussão com a cidade. Então, ou seja, claro que eu acho que tem assuntos que são mais urgentes. Nós temos várias questões aí que estão no tópico sendo debatidas recorrentemente pela cidade, como, por exemplo, a questão do trocador, e outras questões que são importantes para o bem-estar do usuário, e que ele vem puxando esse debate por vários meios, né, pelas redes sociais, cutucando lá o vereador deles, etc. Então, ou seja, sempre, mas nada está fora do debate, mas tudo precisa ser feito, Rodrigo, de modo que a gente saiba a consequência das nossas ações. Então, ou seja, o nosso processo hoje é exatamente quantificar todos esses elementos, inclusive uma eventualidade de se decidir percorrer por esse caminho, para colocar para a cidade quanto que isso custaria, porque é a mesma coisa a gente está debatendo aqui, eu acho esse carro, ou esse produto, ou esse um produto qualquer bom, mas não precisamos saber qual que é o preço dele, qual que é a consequência, se ele cabe no nosso orçamento, se ele não cabe no nosso orçamento, se a cidade tem desejo que a gente compre esse carro nessas condições, dessa forma, ou compre esse produto. Então, ou seja, é um debate em que a gente está discutindo elementos de mobilidade urbana que tem que ser discutido com quem usa a mobilidade urbana, não apenas por técnicos ou por acadêmicos do setor. A gente está conversando com o presidente da BH Trans, Diogo Prosdócime, e tem aqui, presidente, algumas perguntas de ouvintes e seguidores, e eu vou fazê-las aqui. Primeiro eu vou juntar duas em uma só, que vem do Ricardo Campos, que inclusive mandou uma foto aqui pra gente que é até meio assustadora. A pergunta para o presidente da BH Trans é sobre a limpeza dos ônibus, em especial dos aparelhos de ar-condicionado. Quando é feita? Tem fiscalização? Olha a foto que eu tirei. A foto mostra aqui um sistema de ar-condicionado, parece que é ônibus do MOV pela foto aqui, e um sistema absolutamente sujo mesmo. É assustadora a foto aqui. E o Kennedy Tamossi, que está na nossa live no Facebook do Jornal O Tempo: usuários de transporte público coletivo pagam caro e recebem ônibus lotados e com goteiras. São duas perguntas que vão mais ou menos no mesmo sentido, pergunta e comentário. Como é que é feita essa fiscalização, presidente? Porque realmente aqui a foto mandada pelo Ricardo Campos é de assustar o sistema de ar-condicionado do ônibus, pensando que nós estamos numa pandemia, isso se torna ainda mais preocupante, né? Exatamente. Esse ponto é muito importante. Primeiro, é importante para o usuário entender que nós temos dois sistemas acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Alguns deles são ônibus que fazem o serviço intermunicipal, ou seja, Contagem, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Betim, Caeté. Esse ônibus é gerenciado pelo governo do estado, e ele é gerenciado pela autoridade metropolitana, que é o governo do estado. Os ônibus de responsabilidade da BH Trans são aqueles que fazem dentro da própria cidade, então entre bairros como Sion para Dona Clara e por aí vai. Então, primeiro é importante saber, é importante que o ouvinte mande isso para a gente ver, tem um ônibus, tem um número, etc., para a gente fiscalizar. Mas a fiscalização da BH Trans, ela é 24 horas. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no COP, que fica ali dentro do complexo ali de prédios que fica a BH Trans.
Então, a fiscalização é feita 24 horas por dia se o transporte coletivo está funcionando dentro daquilo que foi programado. Claro que as empresas que são responsáveis pela limpeza, manutenção, etc., mas os veículos são inspecionados com uma certa periodicidade, tanto com relação a itens de segurança, como itens operacionais e toda essa questão, e as empresas são eventualmente notificadas caso seja identificada alguma irregularidade. Mas aí que entra um outro ponto, que é o cerne, assim, toda resposta eu coloco esse ponto, porque eu acho que esse ponto é fundamental. É preciso que essa comunicação também entre quem coordena o trânsito e o transporte de Belo Horizonte e o usuário seja mais fluido. Então a ideia é exatamente que o usuário possa, nesse mesmo aplicativo, ele tirar essa foto e enviar de imediato na BH Trans, para que a gente possa atuar. Hoje nós temos aí aproximadamente 2.500 ônibus na cidade, que mesmo com todo o esforço que a BH Trans, os 400, 500 fiscais que a BH Trans tem para coordenar o trânsito e para a parte de transporte coletivo, é um trabalho que ele não consegue ser feito perfeitamente se não estiver integrado com o cidadão usuário que está vendo aquilo todo dia. Então, uma das ideias uma evolução desse aplicativo certamente será o usuário conseguir colocar todas as reclamações, as pontuações que ele está colocando, para que a gente possa atuar de forma mais centralizada e focada no problema, né? Ou seja, se ele identificou isso e se esse ônibus for de fato gerenciado pela prefeitura, é importante que a gente receba essa notificação e a gente haja rápido, até para que a gente condicione a empresa a manter os veículos nas condições que eles saíram na nossa vistoria. O presidente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte. Esse não quis se identificar porque ele é servidor da BH Trans e está perguntando se tem previsão de novos concursos, já que o último foi em 2013, e pergunta: a Guarda Municipal hoje está substituindo o papel da BH Trans? Acho que ele quer perguntar aqui sobre a situação, por exemplo, da fiscalização do trânsito em Belo Horizonte. Bom, o primeiro elemento, assim, também complementando até a sua primeira pergunta do que eu encontrei lá na BH Trans, a BH Trans é uma empresa que tem funcionários dedicados, competentes, mas que ela está hoje com uma média de idade de 52 anos. Então, quando você pensa uma organização com uma idade média disso, você tem muitos servidores aí, talvez usando uma linguagem um pouco mais técnica, que são sêniors, né? Que são plenos ou sêniors, ou seja, são pessoas com muita experiência que deveriam estar hoje utilizando essa experiência para coordenar o trabalho dos mais jovens e para para orientá-los e guiá-los para a execução de um trabalho mais efetivo. É aquela velha ideia que você já deve ter ouvido aí, de muito cacique e pouco índio. Então, certamente, a estrutura organizacional da BH Trans precisa ser modernizada, e isso inclui não apenas reorganização da própria BH Trans em si, para que ela seja mais responsiva e seja capaz de inovar, de trazer novas soluções para a mobilidade a partir de hoje para o futuro, como ela já fez em vários momentos no passado, né, como hoje o BRT, o MOVE, foi uma questão amplamente debatida pela BH Trans com a cidade, e que hoje funciona, a cidade recebeu muito bem os ganhos que o BRT trouxe para a mobilidade da cidade. Então, esse é um ponto crucial. É importante que a gente tenha uma BH Trans reorganizada, forte, e isso passa certamente pela questão de recursos humanos, que precisa ter um processo em que ela se retroalimente. A pessoa aposenta, a pessoa sai por algum motivo, daí se arruma outro emprego, etc. A gente precisa ter um fluxo contínuo disso. Temos algumas propostas para isso, algumas ideias para isso, mas talvez chegue num detalhe que não vale a pena. Agora, com relação à questão da multa, da BH Trans volta ou não volta a multar, é uma questão que está no Supremo. O Supremo já deu uma decisão recente, mas ainda cabe, ou seja, da possibilidade de empresas de trânsito como a BH Trans de autuar, mas isso depende ainda tem tempo para recurso. Mas mais importante do que isso, esse é um elemento que tem que estar na discussão com a cidade, ou seja, a cidade quer, o que a cidade quer que a BH Trans, o papel da BH Trans seja? Se a Guarda Municipal seja o instrumento
para aplicar, né, penalidades de infrações de trânsito, etc., ou se nós vamos empoderar novamente os agentes de trânsito com esse poder. E é isso que faz a decisão ser mais fácil, ser mais, na verdade, aceita. Exatamente esse processo de debate, como a gente está fazendo aqui agora, e a imprensa tem um papel fundamental nisso, em divulgar, e por isso fiquei muito, muito feliz com o convite para essa entrevista. Mas essa é a primeira etapa, a gente precisa chegar direto, quando eu falo cidade parece intangível, mas no usuário, por meio de seus representantes, por meio dos órgãos de controle e por meio de organizações do terceiro setor, e até porque não diretamente por meio aí de diversos mecanismos de participação que a gente pode criar. Presidente da BH Trans, Diogo Prosdócime, nosso convidado aqui hoje no Super N. Gostaria de agradecer e certamente em breve a gente volta a conversar, porque tem mais aqui um monte de perguntas que ouvintes fizeram aqui, de outros temas também, então brevemente a gente pode marcar um novo bate-papo aqui, viu, presidente? Muito obrigado por ter nos atendido prontamente. Eu que agradeço, foi um prazer e espero que a gente continue esse bate-bola mesmo, para que a gente possa colocar aí para todos ouvir os problemas e as questões que nós vamos enfrentar juntos. Obrigado.